O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no início desta semana, a Igreja se alegra com a memória litúrgica de São Francisco de Sales, que foi bispo e doutor da Igreja. Ele, nascido no ano de 1567, na França, veio a falecer em 1622, portanto, viveu meados do século XVI e início do século XVII. Antes de ser sacerdote, teve uma promissora carreira como advogado e então se tornou sacerdote e depois foi escolhido pela Igreja para ser bispo. Um homem muito inteligente, de grande calma, muito persuasivo em suas palavras, com certeza ajudou e muito para evangelizar todas as classes de pessoas, muito especialmente o clero, que naquela ocasião estava devastado devido às heresias protestantes que se instalavam por toda a Europa. Consideremos que cerca de 100 anos antes, um tal Martinho Lutero desponta na Alemanha e a partir dele outros reformadores que trouxeram ideias que relaxaram por completo a vida de piedade tanto dos sacerdotes quanto também do povo em geral. E este santo, São Francisco de Sales, que é chamado até de santo do segundo momento após a reforma de Lutero, né? Nós tivemos duas grandes ondas de santidade, né? De grandes santos após Martinho Lutero, né? Por exemplo, os primeiros a combater, Santa Teresa de Ávila, Santo Inácio de Loyola, São João da Cruz, e este então, São Francisco de Sales, combateu as heresias protestantes numa segunda etapa, digamos assim. E ele particularmente combateu as ideias do calvinismo, né? Curioso pensar, ele vivia nesse tempo em Genebra, onde exatamente Calvino iniciou a sua pregação herética protestante. E ali ele foi muito enfático em afirmar as verdades de fé e muito especialmente por meio da verdade ligada à piedade, expressão do amor que devemos ter para com as coisas santas. Há um relato na vida de São Francisco de Sales que conta exatamente isso. Ele, aos 18 anos, estava como que numa profunda crise e ao rezar diante de Jesus no sacrário, assim pediu: ó Mestre, se eu não for digno de te amar na eternidade, ao menos me deixe te amar aqui nessa terra. E com essa força de amor, com este pensamento que visava especialmente o amor, ele deixou para a Igreja
um legado espiritual que retrata exatamente isso. Num tempo onde a igreja padecia tantas dificuldades diante da heresia, a perda de fé, a perda de piedade, a perda de devoção às coisas santas, eis que desaponta São Francisco de Sales, com esse ardor de levar todos a crer e viver uma vida piedosa, uma vida devota. Ele ajudou e aconselhou a muitas pessoas, e é particularmente conhecida uma obra que ele deixou escrita a uma familiar sua que lhe pedia muitos conselhos, e numa ocasião então ele relatou num breve escrito que posteriormente se tornou uma grande obra, ainda hoje muito utilizada, chamada Filoteia, ou também Introdução à Vida Devota. Essa obra é de especial grandeza para todos os fiéis católicos. Todos deveríamos, ao menos uma vez na vida, lermos a Filoteia de São Francisco de Sales, ou Introdução à Vida Devota. É uma obra ímpar para quem quer desenvolver um verdadeiro amor a Cristo, a sua Santíssima Mãe, a Igreja, enfim, uma obra que nos introduz na piedade e na devoção. Também ele deixou como legado, junto de Santa Francisca Chantal, uma obra, uma congregação religiosa de carisma contemplativo, a Ordem das Visitandinas, ou Ordem da Visitação. E depois foi nomeado pelo Papa, também como bispo, e assim ajudou na formação de inúmeros seminaristas, na defesa do clero, na propagação da boa doutrina, e por isso, por meio dessa comunicação que ele utilizava, panfletos e tantos escritos que ele fazia para difundir a boa doutrina católica, ele foi nomeado padroeiro dos jornalistas católicos. Que a sua vida nos inspire sempre mais a preservarmos nos caminhos do Senhor, a defendermos a fé e termos assim grande devoção às coisas santas, um verdadeiro amor a tudo aquilo que nos garante um dia estarmos no céu. Que Deus te abençoe e possas viver este dia com fecundidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.